sessão ordinária dessa primeira CPJ. E, para inaugurar, eu gostaria de chamar a presença aqui do secretário de Fazenda, doutor René, para dar umas palavras. Em seguida, a presidente do TARF vai fazer algumas considerações. Retornamos com a análise do processo. Inicialmente, iremos analisar um retorno de vista da minha pessoa, pedir vista do recurso de ofício 20.563, votante em cimento, Sociedade Anônima. A conselheira Fátima Chama foi a conselheira relatora. O relatório foi lido na sessão passada. A palavra com o doutor Inês Souza. Doutora Meg Haber, primeiramente, como presidente do TARF. Bom dia a todos, bom dia aos conselheiros aqui presentes, os que nos acompanham pela internet. Bom dia também ao procurador do Estado, doutor Galhardo. E é com um enorme prazer que nós estamos iniciando hoje a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, onde nós passamos 3 meses para que isso saísse correto, para que a gente pudesse dar mais transparência, que esse é o norte que o secretário sempre nos pediu, da transparência aos nossos atos, para que tanto os nossos nosso corpo interno fique sabendo das decisões do TAP, como está sendo vista nossas discussões, como nós estamos entendendo aquela situação, como também o nosso público externo, advogados e aqueles estudantes que quiserem saber como se comporta o nosso TAP. Eu gostaria muito de agradecer o secretário de Fazenda, que nos proporcionou, que nos deu condição para que a gente pudesse realizar mais essa etapa, e que vai culminar depois com a discussão, né, todos sabem, a jogadoria do TAP, e depois o processo eletrônico, que é o que é tão aguardado por todos nós. Muito obrigada, secretário, queria lhe agradecer, que foi um grande entusiasta e foi quem motivou todas essas mudanças que estão ocorrendo no TAP. Eu agradeço e passo a palavra para você. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Primeiro, até um prazer pessoal, porque vocês sabem, eu 7 anos, né, seria Secretário Gerais, e é das tarefas que mais gostei em todos os meus 32 anos de auditoria fiscal. Encerrei lá, uma chave de ouro. E fui definir também das transformações regionais, quando eu saí, ainda não estava. Hoje já se transmite ao vivo todas as sessões. E o que é importante disso? O importante é a transparência, né? É um órgão público, as sessões devem ser públicas. Nós aqui devemos julgar questões relativas à matéria de fato, né? Não se julgam aqui valores, que se julgam são questões matérias de fato. Hoje o contribuinte tem muito mais condições de comprovar as alegações do que no judiciário, né? A grande vantagem nossa do processo da iniciativa é que nós estamos atrás da busca da verdade de fato e não da verdade processual, que é a justiça comum, e sempre que se tiver a oportunidade, será dada para que não só o Estado possa cobrar de maneira correta, como o contribuinte possa se sentir exigido de maneira correta para os ditames da legislação. E a transparência, a meu ver, é o que mais aproxima da efetividade da questão. O julgamento do TAP e do advogado, o sistema que a gente pretende mandar para a Assembleia, que for um sistema de todo eletrônico, a gente espera que ganhe em celeridade. Ganha em celeridade, ganha a efetividade da ação fiscal. Que você perguntou, mas também não é possível que a formulação fiscal demore muitos anos para isso. Quanto menos tempo demorar, mais segurança, até para o próprio contribuinte, que vai estar mais próximo da autuação fiscal, o fato corrido, para se saber se está correspondendo à verdade material dos fatos, aquilo que lhe está sendo exigido. E, ao dar efetividade à ação fiscal, a gente combate a sonegação, né?
que nós tratamos aqui são litígios entre o físico e o contribuinte, litígios legítimos, do legítimo direito dos contribuintes de não se conformarem, e uma fase auxiliar do judiciário. Quanto mais célebre for, quanto mais efetivo for o TAP, mais será reconhecido como auxiliar da atividade do judiciário. Tá? Esse que defendendo teses que sejam importantes, mas estando sempre também com aquela orientação de que, né, aqui não dá para a gente discutir a legalidade das leis. Para isso, temos o judiciário aqui, foi a lei, se ela é boa ou ruim, temos que implantar, mas esse tribunal tem a obrigação de contribuir, de retroalimentar o sistema para dizer que essa lei não é boa. Né? Não é boa, que pode ser aperfeiçoada, mas, uma vez estabelecida, né, não é o fórum adequado para se contestar a legalidade de leis, mas sim se elas estão aplicadas corretamente ou não. É nesse sentido que eu reputo como essa primeira sessão sendo transmitida ao vivo, de como sendo um avanço, e o avanço na transparência, e a transparência, a meu ver, é a principal palavra que deve se nortear toda a atuação do serviço público em geral, em todos lá há que ser transparente, para nós cuidarmos do público, e sempre cuidando do público, todos vão ter acesso, nada pode ser discutido em quatro paredes, nada pode ser resolvido em salas fechadas, tudo tem que ser dado satisfação ao público, porque são eles que financiam a atividade estatal, e a atividade estatal só existe em função deles. Tá? Por isso que eu fiz questão de vir aqui, me sinto muito orgulhoso de estar, espero que proximamente, para o ano, a gente esteja funcionando com o processo eletrônico, também com novas instalações do TAF, né, que eu acho também a instalação que não muito adequada, nós estamos alugando um prédio, nós temos instalações bem adequadas, físicas adequadas, condizentes com a posição do Tribunal Administrativo de Requisitos Fiscais. Tá? Eu desejo a todos uma ótima sessão, que isso seja exemplo da Fazenda, para mostrar de que nós estamos do lado da transparência, que nada aqui precisa ser guardado em salas fechadas, mas que todos, não só os contribuintes, que podem acessar de qualquer lugar, de qualquer parte do Estado, e pode ter o seu advogado fazendo defesa aqui no tribunal, isso facilita enormemente, principalmente no Estado do tamanho do nosso, mas que aqueles interessados, principalmente estudantes de direito e outros que se interessarem, possam acompanhar ao vivo e a cores as sessões aqui. Desejo a todos muito fico que o Estado continue sendo tribunal referência nas decisões, que seja um espelho onde os auditores fiscais, no desenrolar de suas ações, possam olhar para ver se seu trabalho de segurança, se seu trabalho vai ser suspeitado aqui ou não. O ideal, já disse diversas vezes, né, de que meu ideal é de que os litígios aqui, o Estado ganhassem todos. Né, o Estado. Por quê? Isso. Porque isso significaria que nós não estaríamos incomodando o contribuinte com atuações ou mal feitas ou com injustiça. Mas é claro, isso não existe em lugar nenhum. O litígio sempre existe, a interpretação da legislação sempre existe, mas que seja reservado aqui para questões grandes, de mérito, grandes, que possam ser realmente nortear a atuação na auditoria fiscal do Estado, que é quem alimenta realmente a ação fiscal, que tem o seu julgamento administrativo final nesse momento. Eu desejo a todos muito felicidades, que venham produzir muito, que seja cada vez mais visto e considerado e reconhecido por sua excelência e tornar a ação fiscal cada vez mais efetiva. Um bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, secretário e presidente do tribunal. Nós agradecemos a presença, as palavras tecidas nessa sessão inaugural de transmissão conjunta com o YouTube e com também aqui o representante da PGE, os conselheiros. Lembrando que
todo esse projeto foi iniciado lá atrás e faz parte do projeto maior de modernização, como disse o secretário de Fazenda, de toda a estrutura da Secretaria de Fazenda. Muito obrigado. Tá bom. Bom dia. Bom dia. A gente convida vocês Bom dia, secretário. tiverem disposição, podem acompanhar a direto análise do recurso Votorantim, é o 70.563, recurso de relatoria da conselheira Fátima Chama. Eu pedi vista porque tinha uma questão havia a questão de um mandado de segurança que iria confirmar a validade no período que o auto de multagem tinha sido lavrado. É um auto de infração de DIFAL, de não recolhimento de DIFAL no trânsito, motivo da apreensão da mercadoria feita por ativo não regular, e o mandado de segurança semelhante, mas não igual aos mandatos de segurança da Equatorial que foram analisados na sessão passada, versa sobre a não retenção das mercadorias quando exclusivamente a empresa estiver na situação de devedora com o Estado. Eu analisei os autos do sistema da CEFA e confirmei que o mandado de segurança estava em vigor. Então, nesses termos, eu devolvo à vista a nossa discussão, a nossa fase de discussão, para que possamos, caso haja alguma dúvida, esclarecê-la e seguir com a votação. Gostaria de trazer mais algum elemento, conselheira Fátima Chama? Somente lembrando que, nesse processo, vão participar os conselheiros Guilherme, Marcos Nazareno, José Eduardo e conselheira Fátima Chama. Gente, na verdade, eu não tenho nada a acrescentar, além do que foi dito na sessão passada. Conselheiros, têm alguma dúvida do processo? Considerando que eu já olhei o processo, hoje, presencialmente, eu não tenho nada a acrescentar, eu já compreendi. Conselheiro Marcos? Tem uma dúvida. A conselheira Regina, então, pode proferir seu voto. Perdão, Fátima Chama. Só um minutinho. Não, imagina. Parecer e voto. Trata-se de analisar o recurso de ofício sobre a decisão da primeira instância em relação ao presente processo sobre o auto de infração e notificação fiscal, ainda citadas folhas 1, lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe em 7/11/2022, no valor de R$ 47.826,62. O ANF, ela descreve a infração de natureza material por deixar de recolher ICMS relativa à mercadoria oriunda de outra federação para integrar o ativo permanente na situação de ativo não regular. O sujeito passivo contestou tempestivamente, o ANF apresentou decisão judicial a seu favor, válida, cópias juntadas folhas 66 e 67 e anterior à ação fiscal, em 28/9/22. Diante do que foi relatado e verificado nos autos, folha 66, com a consulta processual pública, o que verifica se torna regular a situação fiscal do sujeito passivo por força da tutela provisória mencionada, correta a decisão
primeira instância, que concluiu pela improcedência do crédito tributário objeto do AIM. 20.491, 20.493, o conselheiro relator foi o conselheiro José Eduardo, o curador que teceu o parecer foi a doutora Bianca Ormandes. Com a palavra, o conselheiro José Eduardo. Vamos lá. Vamos para o relatório. O presente processo trata sobre o auto de infração de notificação fiscal, número 01/2019-51, 00000579, dígito 4, folhas 1 e 2, lavrado com sujeito passivo em 31 de julho de 2019, no valor de R$ 97.268,04, em virtude da infração fiscal a seguir transcrita. Ocorrência: o contribuinte deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar, tendo emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações realizadas. Regulamento ICMS, Pará, anexo 3, artigo 2º. A infringência está na 5.530/89, artigo 55, inciso 2 e artigo 62. Penalidade está na 5.530/89, artigo 78, inciso 1A. A multa aplicada é de 24% sobre o imposto. O julgador de primeira instância administrativa, observando as pressões legais e tudo mais que dos autos consta, decidiu pela parcial procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário no valor de R$ 39.545,01, folhas 45 a 46. Nos termos do artigo 15b, inciso 1 da Lei 6.182/98, ao contribuinte foi dado ciência por meio de DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, em 10 de abril de 2023, folhas 48, comunicando a faculdade de interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias e que, em cumprimento ao artigo 30 da Lei 6.182/98, a decisão será recorrida de ofício ao TAR, folhas 46, velho. No recurso de ofício, a Fazenda Pública Estadual, amparado no artigo 30 da Lei 6.182/98, recorre da decisão de primeira instância. A decisão de primeira instância, pela redução do crédito tributário originalmente constituído nas folhas 1 e 2, foi fundamentada nos seguintes termos: da análise dos autos, reconhece a prejudicial do mérito, decadência, levantada pela defesa para o período de janeiro a julho de 2014, na medida em que a notificação fiscal do AINF ocorreu em 12 de agosto de 2019, folhas 3, quando já decaído o direito de lançar para o referido período, a regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, uma vez que houve pagamento de ICMS no período apontado, janeiro a julho de 2014, conforme indicação de pagamentos no Código 1131, demonstrativos anexos ao AINF, folhas 6 a 9. Portanto, ocorrendo o pagamento de qualquer que seja o valor do imposto, é a condicionante para acolhimento da regra da decadência prevista no parágrafo 4 do artigo 150 do CTN. Desta forma, não se pode negar que, para o período de referência, houve a perda do direito de lançar por decadência. Do recurso voluntário. Com fundamento, a gente lê logo, depois a gente volta para a discussão, né? Ou do recurso voluntário. Com fundamento no artigo 32 da 6.182/98 e artigo 43 do decreto 3578 de 99, o contribuinte, dentro do prazo regulamentar, em 27 de abril de 2023, acompanhado de comprovante de taxa de recurso no contencioso administrativo tributário, Lei 8.455 de 2016, interpôs recurso voluntário, folhas 50 a 56,
com as seguintes alegações. A. As razões apresentadas na impugnação não foram acatadas pelo julgador de primeira instância, contrariando os documentos constantes dos autos, em especial o auto de infração e o contrato social, folha 26, 29, na qual consta sua atividade econômica e comércio a varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários usados. B. As notas fiscais relacionadas no auto de infração demonstram que os veículos vendidos são usados. C. A recorrente comprovou que adquire e vende veículos usados, o que lhe assegura o direito de apurar os créditos decorrentes dessa operação econômica e, consequentemente, compensar com o ICMS exigido no auto de infração. D. Os créditos decorrentes da operação de aquisição dos veículos usados são assegurados pelos artigos 50 e 51 do Decreto 4676/2021. Na situação exposta no AINF, os veículos comercializados pela recorrente devem ser considerados como mercadoria, pois foram adquiridos de estabelecimentos contribuintes do ICMS, que não mantinham em seu ativo mobilizado e sim em estoque, ativos circulantes. Ao final, requer o sujeito passivo que o presente recurso seja recebido, processado em sua forma regular, bem como julgado totalmente procedente. Que seja reformado parcialmente a decisão, sendo reconhecido que o ICMS exigido foi compensado com os créditos decorrentes da operação de aquisição dos veículos usados, conforme assegura os artigos 50 e 51 do Decreto 4676 de 2001. Na forma regimental, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, representada pela ilustre procuradora doutora Bianca Ormanes da Cunha, que, após análise dos autos e da legislação aplicável, apresenta seu parecer, opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício e voluntário, folha 62. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor José Eduardo. Com a palavra, o doutor Galhardo, presidente da PGE. Presidente, confirma os termos do parecer, conhecimento e improvimento de ambos os recursos. Prossiga, por favor. Obrigado, doutor Galhardo. Conselheiro, temos aqui um recurso voluntário e de ofício da mesma empresa. Trata de uma autuação de não recolhimento de ICMS, tendo emitido documentos fiscais lançados nos livros próprios. O artigo da penalidade foi 78A, da Lei 5.530, período autuado é de janeiro a dezembro de 2014, e a primeira instância analisou o caso, entendeu que havia decadência dos meses de 1 a 7, né, janeiro a julho de 2014, retirando esses valores da autuação, correto? Ok. Com relação aos outros períodos, o sujeito passivo alega que os períodos de agosto a dezembro de 2014, o sujeito passivo alega que não foi feita não foi considerado os créditos, correto? Seria Exato. os créditos referentes às entradas de mercadorias daqueles períodos. Eu vou fazer uma proposição em tempo e vista, que a gente tem os meses de janeiro a julho de 2014. Muito obrigado. O recolhimento parcial, ainda que parcial, a ser homologado pelo fisco, e o auto de infração foi lavrado no dia 31/7/2019, com a ciência no dia 12 de agosto de 2019, acredito que possamos, lógico, se o conselheiro concordar, se os conselheiros assim concordarem, podemos analisar inicialmente a decadência referente ao ofício, porque estaria mantendo esse quadro, estaria configurada a decadência. Após essa análise, poderemos fazer a análise do recurso voluntário. Conselheiro José Eduardo, alguma objeção? Presidente, eu queria só que fosse observado que nos autos, lá na planilha levantada pela fiscalização, já resultado da diligência,
o último mês, julho, que foi considerado, se não me engano, julho, agosto, né? O último mês considerado contemplado pela decadência, não consta nenhum pagamento no relatório. Como nos autos também não consta, não consta também comprovante, qualquer relatório com comprovante de pagamentos emitido pelo sistema da CEFA, eu penso que poderia prejudicar essa votação aí, poderia prejudicar a decisão agora, já votarmos o recurso de ofício. Eu não sei se o presidente concorda ou se ele compreendeu. Concordo com a análise do conselheiro relator. Conselheiro Nilson, tem alguma dúvida até o seguinte ponto que a gente se encontra? Nenhuma, presidente. Pode prosseguir. Então, eu devolvo a palavra para o conselheiro relator. Tem algum elemento que gostaria de trazer, conselheiro José Eduardo? Eu gostaria de trazer, em relação ao recurso de ofício, exatamente em relação ao valor. Porque, uma vez que nós não temos nos autos um relatório ou comprovantes, vou falar relatório medido pelo sistema da CEFA, que comprova recolhimento nesse último mês aí foi considerado contemplado pela decadência, então, em relação ao de ofício, eu não votaria recurso de ofício agora. Em relação ao recurso voluntário, tem dois elementos aqui que eu traria como fundamento para nós sugerirmos uma diligência, tá? Que é o seguinte: esse recolhimento, ele foi, esse aqui é o 204, né? Não, desculpa. 493. É o 493. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Este aqui é o 493. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. 93. Em relação ao recurso de ofício, é exatamente a competência, a última que seria a contemplada, seria a competência junho e julho de 2014. Tá? Em relação ao recurso voluntário, tá? A fiscalização, por ocasião da notificação do contribuinte, ela solicitou que fossem apresentados os documentos. Tá? E, entre os documentos, foi solicitado que apresentasse os livros fiscais, DIEF, né, o livro de entrada, apuração, para que pudesse a fiscalização realizar o seu trabalho. Nos autos, eu não identifiquei, não consta nos autos, nenhuma prova de que foi apresentado esses documentos, tá? Esses documentos para a fiscalização. Nem tampouco a fiscalização também faz referência que a fiscalização, que o contribuinte deixou de apresentar. Ela não faz referência a isso. O que o contribuinte traz na sua defesa é que não foi considerado os créditos da entrada. A fiscalização traz apenas um relatório com a chave da nota fiscal, a redução, o valor total da nota fiscal, a identificação da nota, o número da nota, de quem foi adquirido, a redução da base de cálculo, porque está contemplado pelo anexo 3 do regulamento do ICMS, tá? Tudo bem, mas na hora de fazer essa apuração, que por se tratar de regime normal, deveria ter os débitos gerados por ocasião da saída, da venda da mercadoria e o crédito por ocasião da entrada. É isso que o contribuinte alega, que não foi considerado esses créditos. Nós vamos olhar nesse relatório e, embora poucas entradas de origem de pessoa jurídica, mas no relatório está evidenciado que realmente tem entrada de mercadoria
né, que o contribuinte ele deu a entrada no seu estabelecimento e essa mercadoria, que são veículos usados, vem pessoa jurídica. Então, neste caso, ele, em tese, tá, ele teria direito ao crédito. Isso impactaria na apuração desse crédito de ICMS lançado pela Auditoria Fiscal. Então, nesse caso, a minha sugestão é que nós pudéssemos estar solicitando que fosse demonstrado pela fiscalização, tá, esse crédito daquelas mercadorias que foram adquiridas de pessoa jurídica, porque aquele que foi adquirido de pessoa física não vai ter crédito do ICMS, mas aquele que foi adquirido de pessoa jurídica, sim. Então, eu estaria propondo que a gente convertesse em diligência, tá, para que pudesse ser demonstrado esse crédito confrontado com esse débito que consta na planilha e encontrado o valor a ser corretamente lançado e cobrado ao contribuinte. Tá? Que ele pudesse também, a fiscalização, pudesse estar demonstrando se, de fato, o contribuinte apresentou os documentos como o livro fiscal, a DIF, né, a EFD, que é o SPF fiscal, para que pudesse verificar se o contribuinte lançou na sua apuração esse crédito. Então, seria isso, tá, presidente, que eu estaria propondo que nós pudéssemos estar fazendo, convertendo em diligência. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Conselheiro Márcio, tem alguma consideração? Não. Sugestão. Conselheiro Nilson? Sem objeção, presidente. Também não tem objeção. Então, demandado pelo conselheiro José Eduardo, para trazer novos elementos para sustentar a nossa decisão aqui, neste TARF, que o julgamento dos recursos voluntários 20.493 e 20.491 sejam convertidos em diligência. Vamos dar sequência para os próximos dois recursos. Serão também de relatoria do conselheiro José Eduardo, recurso voluntário 20.539, recurso de ofício 20.537. A empresa é a NA Comércio de Ferro e Aço Limitada. O parecer pela Procuradoria foi o doutor José Galhardo. E com a palavra, então, o conselheiro relator, doutor José Eduardo. Vamos lá, relatório. O presente processo trata sobre auto de infração em notificação fiscal 07-2018-510000116-5, folhas 1 e 2, lavrado como sujeito passivo em epígrafe em 5 de setembro de 2018, no valor de R$ 148.215,83, em virtude da infração fiscal a seguir transcrita. Ocorrência. O contribuinte deixou de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense, conforme CD em anexo, qual contém relação das chaves das notas fiscais eletrônicas de entradas, calculado ano a ano, abatendo-se o que fora recolhido através do CIAT, certo? Fora retirada dos cálculos meses de janeiro a julho de 2013, devido prazo prescricional. Infringência. Está na 5.530/89, artigo 2º, parágrafo 3º, artigo 55, parágrafo único e artigo 62. Combinado com o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 4.766/2001. Anexo 1, artigo 107, combinado com o regulamento do ICMS, aprovado pelo decreto 4.676, artigo 108. Penalidade está na 5.530, artigo 78, inciso 1L. Multa aplicada de 40% sobre o imposto. O julgador de primeira instância administrativa, observando as pressões legais e tudo mais que dos autos consta, inclusive após pedido de diligência, folha 39, e relatório com procedimentos saneadores, folha 46, decidiu pela parcial procedência do AINF, declarando devido crédito tributário
no valor de R$ 33.197,24, folha 61 a 62. Nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1b da Lei 6.182/98, ao contribuinte foi dado ciência por meio de DEC, domicílio eletrônico do contribuinte, em 30 de março de 2023, folhas 83, comunicando a faculdade de interposição de recurso voluntário no prazo de 30 dias e que, em cumprimento do artigo 30 da Lei 6.182/98, a decisão será recorrida de ofício ao TAP, folha 62. O recurso de ofício. A Fazenda Pública, amparada no artigo 30 da Lei 6.182/98, recorre da decisão de primeira instância. A autoridade fiscal, por meio de diligências saneadoras, folhas 46 e 47, mediante criteriosa análise, concluiu que merece ser excluído da apuração do crédito tributário apurados os valores correspondentes à antecipação de ICMS na entrada, por reconhecer que o item 60 do apêndice 1 do regulamento de ICMS havia sido revogado pelo decreto 800/2013, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2013 a 31 de março de 2017. A decisão da primeira instância, por entender que a manifestação da fiscalização por meio de relatório pelo 46/54 sobre o pedido de diligência pelo 39 saneia a necessária complementação do enquadramento legal do AIF, assim como demonstra que o ajuste do crédito tributário está suportado em fundamentos legais, conclui pela procedência parcial do crédito tributário, no limite da alteração apresentada, qual seja, exclusão de operações com ICMS, antecipação em entradas e lançamento de ICMS, antecipação especial. O recurso voluntário, com fundamento no artigo 32 da 6.182/98 e artigo 43 do decreto 3578/99, o contribuinte dentro do prazo regulamentar, em 2 de maio de 2023, acompanhado de comprovante de taxa de recurso do contencioso administrativo tributário, interpõe recurso voluntário por 69 a 71 com as seguintes alegações. A. O contribuinte, por ser optante do Simples Nacional, conforme extrato, não seria devido ICMS antecipação especial. Portanto, improcedente a constituição do crédito tributário lançado. A fiscalização referente ao ICMS dos anos 2013 e 2014 terminou com a lavratura do AINF e termo de encerramento da fiscalização ocorrida em 5 de setembro de 2018. Não caberia na diligência a apuração de novos valores, a não ser que se iniciasse nova fiscalização. A diligência realizada, cujo início se deu em 25 de março de 2021 e conclusão em julho de 2022, serviria apenas para fornecer elementos elucidativos para o julgamento da procedência ou não dos créditos lançados no AINF. Não poderia apurar novos valores, uma vez que o período já havia sido lançado pela decadência, para os anos 2013 e 2014. A decadência do direito do fisco de levantar eventuais valores devidos ocorreu em 31 de 12 de 2018 e 31 de 12 de 2019, respectivamente, ou seja, conforme a legislação, artigo 173, inciso 1 do CTN. A diligência realizada em 2021 a 2022 só poderia levantar novos créditos referentes a períodos não alcançados pela decadência. Ao final, requer o sujeito passivo a improcedência do crédito tributário relativo ao ICMS antecipado especial, apurado em diligência no valor de R$ 33.197,24, uma vez que não poderia tê-lo feito conforme esclarecido. B. A confirmação da decisão de primeira instância que reconheceu a improcedência do referido AINF no que tange ao ICMS antecipação de entradas. Na forma regimental, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado, representada pelo vice-procurador Dr. José Galhardo Martins Carvalho, que, após a análise dos autos da legislação aplicável, apresenta seu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento dos recursos de ofício e voluntário, folhas 86 e 87. É o relatório, presidente. Muito obrigado, conselheiro.
como representante da PGE, doutor Galhardo, chamo a se manifestar para o relatório da PGE. Presidente, confirmo os termos do parecer. Conhecimento e improvimento de ambos os recursos. Prossiga, por favor. Obrigado, doutor Galhardo. Os autos tratam de fiscalização de estabelecimento, em que foi detectado não recolhimento aqui pelo sujeito passivo de ativo não regular, perdão, de antecipação na entrada. O jogador de primeira instância, o jogador singular, retirou algumas mercadorias que deixaram de ser sujeitos à antecipação de entrada, especificamente o item 60 do apêndice 1 do RIFMES, por isso e recorreu de ofício dessa decisão. Notou-se aqui pela análise dos autos que não foi discriminado mês a mês, certo, conselheiro, a apuração desse ativo não regular, perdão, desse antecipado de entrada, foi totalmente lançado no mês 12 de 2014, ano 2014. Alguma outra consideração gostaria de tecer? Presidente, você trouxe aí que a gente estaria propondo aqui também uma diligência, porque a fiscalização, na hora de lavrar o auto, ela se baseou no artigo, na fundamentação legal, no artigo 107, antecipação de entrada normal, normal de entrada. Tá? Quando da diligência, verificou-se que, por força do decreto 800/2013, não caberia, porque tinha sido revogado. Nessa situação, a fiscalização alterou, compreendeu que, de fato, não era devido uma antecipação normal de entrada, mas, por outro lado, caberia antecipação especial sobre essas mercadorias. E, na sua alterou a fundamentação legal, a infringência legal, tá? Mas ele manteve no 107, tá? Quando, na realidade, o artigo, a infração, estaria ao 114E, tá? Ao 114E do anexo 1 do regulamento do ICMS. Então, eu entendo que a gente tem que ter o zelo de fundamentar para que não tenha a processo dele fazendo, não tenha problemas depois com essa fundamentação legal. Então, eu penso que essa fundamentação legal seria interessante que a fiscalização pudesse estar checando e se manifestando sobre essa fundamentação legal. Tá? Também, uma outra coisa que nós trazemos aqui é que, já foi citado pelo presidente, é que, olhando o relatório apresentado pela fiscalização, todas as notas fiscais que seria devido esse tributo, de janeiro a dezembro, existem valores a recolher antecipação especial. E lá, na hora da lavratura, ele colocou como competência somente o mês de dezembro. Então, eu entendo mais uma razão de nós estar propondo aqui uma diligência. Tá? Outro ponto que no recurso voluntário ao contribuinte cita é que a empresa ela não é devido especial, porque a empresa é do Simples Nacional. Quando ela traz esse fundamento, de fato, as empresas do Simples Nacional não é devido o ICMS antecipação especial. Mas, nos autos, não consta lá que a empresa, de fato, e o fiscal não respondeu e nem a julgadoria, ela também trouxe, mostrando se a empresa é do Simples ou não. Eu já consultei. É exatamente nesse período, tá? Exatamente nesse período de
1/7 de 2007 a 31 de dezembro de 2013, ela era do Simples. Mas no período de 2014, ela está fora do Simples. Mas é preciso que a fiscalização ela possa se manifestar também sobre isso, para que nós tenhamos assim, um julgamento com a maior segurança possível. Tá? Então, eu estaria propondo aqui, né, que ela pudesse estar fazendo a fundamentação legal e, com base nos relatórios da folha 47 e 54, ele possa indicar o valor dos créditos apurados por competência e respectivo vencimento de cada um desses tributos. Tá? E, por último, apresentar os valores dos créditos atualizados até a data da lavratura, tá? Respondendo se essa empresa ela estava no Simples nesse período, já que ele não se manifestou. Essa é a minha proposição, tá, presidente e conselheiros. Conselheiro Marcos Nazareno. Não, sugestão, conselheiro. Conselheiro Nilson. Alguma Sem objeção, presidente. Também não vejo objeções para a demanda do conselheiro relator. Então, igualmente os dois recursos anteriores, o recurso voluntário 20.539, e recurso de ofício 20.537, terão seu julgamento convertidos em diligência, e, nesse sentido, eu designo também, nos processos passados, o conselheiro José Eduardo, para apresentar as suas questões na diligência, para a gente poder, na Secretaria do TARF, encaminhar os autos para fiscalização. Voluntário 20.351, minha relatoria, a empresa interessada é MMX Sorveteria Limitada. Quem teceu o parecer pela PGE foi a doutora Bianca. Vou passar a leitura do relatório. Recurso voluntário 20.351, empresa interessada MMX Sorveteria Limitada. Contra a empresa foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em 7/10/2021, no valor de R$ 67.430, em virtude de o contribuinte deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar, tendo emitido documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações realizadas, referentes às operações conforme planilha de cálculo anexo, efetuadas pelo contribuinte para as quais não destacou o imposto devido. O contribuinte emitiu irregularmente as notas fiscais com o código fiscal de operação, como se o ICMS tivesse sido cobrado anteriormente por substituição tributária. A penalidade aplicada foi do artigo 78, inciso 1, linha A, da Lei 5.530, multa de 40% do valor do imposto. O sujeito passivo, após notificado pessoalmente em 26/7/2022, em sede de impugnação, alegou em síntese que adquiriu as mercadorias discriminadas no apêndice 1 em operações interestaduais sem que o imposto tenha sido recolhido no estado de origem, efetuando o recolhimento de maneira antecipada pelo Código de Receita 1146, conformidades em anexo. A impugnante apenas revende o sorvete, não efetuando transformação da mercadoria para posterior revenda. O impugnante entende ilegal e desarrazoada a lavratura do AINF, visto ter sido efetuado em momento de crise econômica imposta pela pandemia, estando configurada assim a nulidade. O ato administrativo praticado pelo auditor fiscal configura abuso de poder, extrapolando os limites da autoridade, portanto, deve ser considerado nulo. Diante das ilegalidades apontadas, o AINF impede de morte o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, bem como os dispositivos do artigo 100, 142 e 144 do CPM. E, por fim, requer a insubsistência do AINF. O julgador de primeira instância decidiu, então, pela procedência do AINF, declarando devido crédito tributário sobre as seguintes argumentações de forma sintética. Uma vez que os elementos de prova se configuram como suficientes para comprovar a natureza da infração e a pessoa do infrator, sendo o lançamento efetuado nos moldes do artigo 12 da Lei 5.182 de 98,
afasta-se qualquer vício ensejador do cerceamento de direitos de defesa. Quanto à alegação do abuso de poder, o julgador singular esclarece não ser de competência do contencioso administrativo essa análise, tendo sua competência limitada à análise do auto de infração, tendo sido lavrado no âmbito da ordem de serviço que designou o auditor fiscal, tendo ele competência conferida pela Lei 6.182 para sua lavratura. Quanto à alegação de que havia sido recolhido ICMS de maneira antecipada na entrada do Estado, o julgador singular afasta tal hipótese, pois, além da atividade de varejista de sujeito passivo, as mercadorias adquiridas são nominadas em suas notas de entrada como bebida láctea. Já quando é emitido o documento de saída, é indicado como sorvete, não fazendo destaque do ICMS. No recurso voluntário, o recorrente intimado pessoalmente pelo DEC, da decisão em 26 de agosto de 2022, depois do presente recurso voluntário, aduzindo em síntese que o lançamento tributário teria ocorrido sem a observância do formalismo jurídico necessário, nem apresentado valores líquidos e certos. Adquiriu as mercadorias discriminadas no apêndice 1 em operações interestaduais, sem que o imposto tenha sido recolhido no estado de origem, efetuando o recolhimento de maneira antecipada pelo Código de Receita 1146, conforme dá em anexo. O guinante apenas revende o sorvete, não efetuando transformação da mercadoria para o posterior revenda. A impugnante entende ilegal e desarrazoada a lavratura do AINF, visto ter sido efetuada em momento de crise econômica imposta pela pandemia, estando configurada assim sua nulidade. O ato administrativo praticado pelo auditor fiscal configura abuso de poder, extrapolando os limites da sua autoridade, portanto, deve ser considerado nulo. Diante das ilegalidades apontadas, o AINF fere de morte o princípio da legalidade, bem como os dispositivos do artigo 100, 142 e 144 CTN. Requer, novamente, a insubsistência do AINF. A Procuradoria do Estado, representada pela doutora Bianca Urbanes, fez seu parecer no sentido de conhecer e não prover o presente recurso. É o relatório, senhores. Com a palavra, o representante da PGE, doutor José Galhardo. Presidente, mantenha os termos do parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Prossiga, por favor. Muito obrigado, doutor Galhardo. Bom, senhores, iniciando a fase de discussão do processo, trata de uma fiscalização de estabelecimento, em que a penalidade aplicada foi a do 78A, deixou de recolher imposto, tendo lançado e emitido documentos fiscais nos livros próprios. O sujeito passivo contra-argumenta traz alguns argumentos nucleares da sua impugnação. Primeiramente, com relação à formalidade do auto, esse teria sido lavrado por autoridade competente, esse teria sido lavrado dentro do período de validade da ordem de serviço, ordem de serviço designada pelo coordenador fazendário ao auditor fiscal, respeitando esses limites. Lembrando aos senhores que a atividade de fiscalização é uma atividade vinculada e obrigatória. O próprio artigo 142, invocado pelo sujeito passivo, prevê que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinando a matéria tributária, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade capítulo. Parágrafo único diz que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Ou seja, uma vez que é emitida a ordem de serviço a esse auditor fiscal, e esse auditor fiscal detecta alguma infração, ele tem, por obrigação funcional, efetuar o lançamento. Isso, por si só, eu já afastaria tanto a situação do abuso de poder, apesar de não ter sido aprofundado na primeira instância, por entender, e concordo com o julgador singular, de que a gente, nesse TARF, não tem que analisar a responsabilidade funcional daquele auditor fiscal.
Só que, no momento em que há uma infração detectada por esse auditor fiscal, dentro de um período de ordem de serviço designado a ele, ele tinha por obrigação fazer o lançamento. Não podendo, não é um ato discricionário desse auditor fiscal, é um ato vinculado. A gente tem aqui no livro um pouco antigo, mas eu ainda utilizo ele, Lopes Meireles, ele discrimina o ato administrativo e o ato vinculado, em que, no caso do lançamento tributário, esse poderia recair a responsabilidade sobre o servidor, que deixasse de fazer aquele lançamento. Com relação ao argumento da pandemia, a gente teve, no ano de 2020, datado de março de 2020, a edição da Instituição Normativa 10 de 2020. Ela suspendeu, até dia 30 de junho de 2020, os prazos previstos no artigo 20, caput, 32, parágrafo 1º, 46, parágrafo 1º, 47, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 6.182, que, respectivamente, são os prazos para impugnação, recurso voluntário, recurso de reconsideração e recurso de revisão. Ou seja, não suspendeu as atividades de fiscalização. O que apenas suspendeu foi, se o sujeito passivo entendesse que esses prazos, que esses autos de infração não deveriam ser lavrados ou apresentar suas contra-razões, teria o prazo suspenso até o dia 30 de junho, voltando a contagem do prazo, lembrando que não foi uma interrupção, foi uma suspensão, então, voltando a contagem do prazo, a partir da data de 30 de junho, da onde tinha parado. Lembrando que o prazo era de 30 dias, o prazo é de 30 dias, portanto, até o dia 30 de agosto, ele teria que ter apresentado. O sujeito passivo suspende o crédito tributário nesse auto de infração. Ele, em tempo, conseguiu fazer apresentar a impugnação em tempo devido. Lembrando que o auto de infração nem sequer versa sobre o período da pandemia específico, de março, a fase mais crítica, de março a julho de 2020. Ele versa do mês 1, 2, 4 e 6 de 2021, ou seja, no ano seguinte. Por isso, eu afasto também esse argumento com relação à pandemia. Restam os argumentos com relação ao princípio da legalidade, que teria sido atacado, que eu, de pronto, deixo claro que o auto de infração foi lavrado dentro dos limites legais, a multa aplicada foi a multa do 78A, de 40%, não houve qualquer excesso com relação a essa aplicação da multa, e a capitulação do auto de infração do lançamento. Resta apenas o argumento de mérito trazido pelo sujeito passivo. Ou seja, que as mercadorias seriam mercadorias sujeitas à antecipação com encerramento de fase de tributação, tendo ele já efetuado o recolhimento. Só que eu lembro aos senhores do entendimento do artigo 112 do anexo do RICS, que na hipótese de estabelecimento industrial engarrafador adquirir insumos com imposto pago com retenção na fonte ou com antecipação para que se dê ao seu estoque as operações de tratamento uniforme, deverão apropriar-se do imposto destacado no documento fiscal de aquisição, bem como do imposto antecipado. Ou seja, em caso de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação, que sejam insumos para uma posterior venda de produtos industrializados, o sujeito passivo deve fazer o recolhimento, deve apurar esses valores recolhidos, destacar a saída e deve ser creditado aquilo que foi recolhido na entrada. Pelo que eu estou analisei do processo aqui,
o sujeito passivo parece meio que confundir essa dinâmica de tributação e emitir o documento sem o correto destaque. No momento do relatório, salvo engano, eu entendi que ele havia colocado que ele não era uma empresa industrial, ele compraria para revender. Que ele comprou isso não seria para fins de insumos industriais, mas ele compraria justamente mercadorias para revender. Mas acrescenta lá também, no relatório, que o produto que saiu não foi o produto que entrou. Ele entrou como uma nomenclatura e saiu como outro. Isso foi o que eu entendi no relatório. Então aí, alega que não houve transformação, mas o produto ele saiu com outro nome, com outra nomenclatura. Então, com outro produto. Para satisfazer essa dúvida dos conselheiros, consultando as notas fiscais, realmente, ele não faz aquisição de sorvetes. Ele faz aquisição de salsa top, como exemplo, kit cascão, casquinha de doce de baunilha, leite condensado, bebida láctea de baunilha, marshmallow, faca, saco de papel, bandeja petit gâteau chiquinho, etiquetas, copos, potes. Essas são todas as aquisições trazidas pela fiscalização. Já as saídas já apresentam alguns elementos diferentes. Casquinha aqui, a de kit, casquinha já vem casquinha calda quente, meio amargo de baunilha. Cascão tradicional, baunilha, cobertura de chocolate. Casquinha tradicional mista. Café expresso com chantilly. Café expresso curto. Cascão especial. São alguns sundae de baunilha, cobertura. São alguns elementos que o auditor fiscal trouxe aqui aos autos. Lógico que os senhores podem fazer a consulta aqui do processo, se assim desejarem. Conselheiro, presidente, só checa para mim qual foi o período do crédito tributário aí. Do mês 1 a 6 do 2021. Okay. Está individualizado aí mensalmente. Eu só tenho uma pergunta, presidente. É o seguinte, eu não entendi, ela alegou o abuso, não ficou claro para mim qual foi a razão trazida por ele, a fundamentação que serviu de base para ele dizer que houve abuso, porque no relatório eu não consegui identificar. Está vazio realmente essa alegação? Eu entendi que foi o abuso seria pura e exclusivamente um lançamento tributário. Mas eu posso ler nas palavras do próprio impugnante, no trecho que ele cita o abuso, na íntegra, para melhor esclarecer o conselheiro. Também na atividade econômica bem principal, como lanchonetes, casa de chás super similares. Restaurante. Então, já eu teria que ver essa questão da atividade, se ela sai para responder como insumo, né? No caso de lanchonete, ele se encaixa exatamente nesse esquina. E é justamente, na prática de bem, realmente acontece isso, né? Que vai nessas casas de chá, esses categorias, né? Você Eles compra compram esses essa bebida láctea, aí transforma ela vende de uma forma láctea, e transforma pela saída, de fato, da... Aí no trecho do abuso do poder, conselheiro.
perguntou a saída. Isso. Foi exclusivamente sobre as saídas. Ele perguntado como orientação, repressão, saída. Não. Na verdade, não traz essa natureza da operação. De fato, ele não fundamentou. Mas tem um relatório dele que se quiser. Conselheiro Marcos, o KNAI, que é esse KNAI, eu já precisei, o 56.11.203, ele contempla sorveteria, serviço de alimentação e sorveteria. Enquanto o conselheiro Marcos Nazareno está analisando o processo, conselheiro Nilson, tem alguma dúvida com relação ao processo? Está sem áudio, conselheiro Nilson. Não, presidente, estou sem dúvida, sem questionamento. Ok, muito obrigado. Eu pensei que em 2013, 2015, ele ficava no 5 nacional. Ele saía. Porque, normalmente, essa atividade, a maioria está. Foi se excluído nesse período. Exatamente, foi excluído em 2015, pela opção. Aí, no caso, né, se realmente houve uma saída, eu entenderia como se fosse, como se fosse alimentação. Vários restaurantes, lanchonetes similares. Então, deveria ter educação. E da questão da entrada. E também teria direito ao crédito da entrada numa apuração normal. A não sair sem estar. Então, aí seria realmente haveria a tributação. Na saída, haveria tributação, e na entrada, antecipação, e nessa saída, mas o confronto crédito e débito. Aí, a fiscalização, ele não demonstra qualquer recolhimento deste ICMS até a entrada. A própria declaração do contribuinte, né? Mas na apuração feita no final do relatório de auditoria apresentado, ele traz aqui o cotejo e considera os créditos ICMS de entrada desse sujeito passivo, abatendo esses valores na apuração do sujeito passivo, do saldo devedor. Isso, inclusive, eu coloquei no voto, essa parte dos créditos terem sido considerados pela fiscalização. Conselheiros, mais alguma dúvida? Não, da minha parte, não.
O também já se antecipou. Senhores, eu vou passar para a leitura do voto. Ok. Examinando-se o presente recurso, constata-se que o AINF é resultado de uma operação fiscal ocorrida junto ao estabelecimento em que foi exigido ICMS, referente a saídas de mercadorias que sofreram o processo de industrialização sem o devido recolhimento. A finalidade aplicada foi a do artigo 78, inciso a linha A, multa de 40% do valor do imposto. No momento da incidência do ICMS, ocorre, em regra geral, no momento da saída das mercadorias de seus estabelecimentos, havendo transferência jurídica daquela, entendimento do artigo 1º, inciso 1 da Lei 5.530. O fato gerador ocorre, nesses casos, no momento da saída da mercadoria de estabelecimento contribuinte, ainda que para outro estabelecimento mesmo titular, artigo 2º, inciso 1 da mesma Lei 5.530. Em se tratando de saída de mercadoria industrializada, destinada ao consumidor final, o fato gerador segue a regra geral, incluindo-se o valor do IPI na base de cálculo do ICMS. O RIC define em seu artigo 2º, parágrafo 3º, que se considera a industrialização. Nas operações internas, interestaduais ou de importação, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento contribuinte, inclusive no caso de transferência, assim entendida a remessa de mercadoria de um estabelecimento para outro mesmo titular. Seu parágrafo 3º dispõe que, para os efeitos deste regulamento, considera-se industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, acabamento, a apresentação ou finalidade do produto ou aperfeiçoe para consumo, tais como transformação, assim entendida a execução sobre a executada a matéria-prima ou produto intermediário resulte na obtenção de nova espécie. Beneficiamento. Aqui importe modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto. Montagem. Aqui consiste na reunião de peças ou partes e de que se resulte um novo produto ou unidade autônoma, assim que ainda que sob a mesma classificação fiscal. Acondicionamento ou reacondicionamento. Aqui importa a alteração da apresentação do produto, de colocação da embalagem, ainda que em substituição à originária, salvo quando a embalagem colocada se define apenas ao transporte de mercadoria. Renovação ou recondicionamento. Aqui executado sobre um produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, resulte ou restaure o produto para a utilização. Parágrafo 4º. São irrelevantes para caracterizar a operação como industrialização, processo utilizado para a obtenção do produto, a localização e as condições das instalações ou equipamentos empregados. Mercadorias comercializadas pelo sujeito passivo, sorvetes, industrializados no estabelecimento desse sujeito passivo, através da transformação efetivada de suas aquisições de matérias-primas e produtos intermediários, entendidos como insumos, que em sua maioria vêm de outras unidades federadas. Mesmo mercadorias adquiridas vindas de outros estados federativos sujeitos ao regime de antecipação na entrada do estado, quando objeto da industrialização, ficam sujeitos à incidência na saída ao consumidor final, sendo assegurado o direito ao crédito do ICMS já recolhido anteriormente, a ser apurado periodicamente. Em análise dos autos, ficou constatado que o sujeito passivo realiza a venda de sorvetes fabricados em seu estabelecimento a consumidores finais. O fato de adquirir mercadorias sujeitas à antecipação de entrada para industrializar tais sorvetes não exclui deste sujeito passivo a obrigação do destaque posterior recolhimento de ICMS referentes às suas saídas. O princípio da não cumulatividade é manifestado ao final de cada período, quando é realizado o confronto entre os débitos e créditos do imposto em suas declarações do período, para saber se haverá ou não recolhimento de ICMS. A exceção ocorre quando a mercadoria adquirida não sofre alteração, sendo revendida ao consumidor final, não havendo necessidade de destaque de ICMS neste caso. Em sua apuração, a autoridade lançadora verifica os valores referentes aos recolhimentos, considerando-os em homenagem ao princípio da não cumulatividade. É apresentado o argumento de que
a aplicação da penalidade seria desarrazoada por ter ocorrido no período de pandemia do Covid-19. Durante a pandemia ocorrida em 2020, não houve nenhum ato normativo suspendendo as ações fiscais. O que houve foi a suspensão até a data do dia 30 de junho de 2020, nos prazos previstos dos artigos 20 caput da impugnação, 32, parágrafo 1º, recurso voluntário, 46, parágrafo 1º, recurso de reconsideração, e 47, parágrafo 1º, inciso 2, recurso de revisão da Lei 6.182 de 98, por meio da Instrução Normativa 10 de 2020. Importante lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, sendo o agente público obrigado a efetuar o lançamento quando constata qualquer conduta infracional cometida pelo sujeito passivo daquela obrigação. Entendimento do artigo 142 e parágrafo único do CTN. Todo procedimento administrativo fiscal foi executado sob respaldo legal, com indicação do momento da ocorrência do fato gerador, sua base de cálculo, dispositivos infringidos e finalidade legal aplicada, sendo aplicada a multa nos limites legais, não havendo afronta qualquer contra o princípio da legalidade. Com relação à alegação de abuso de poder, o fato de atuação no cumprimento da função pública por si só não seria suficiente para afirmar algo a este respeito, não cabendo neste contencioso analisar tais fatos de maneira aprofundada. No que tange à análise feita por este conselheiro, a atividade exercida pelo servidor respeitou os limites legais, além daquilo que foi designado através da ordem de serviço número 03-2021-82-000, 217-7. Repita-se, a atividade de fiscalização dos tributos é vinculada e obrigatória, podendo-se responsabilizar o servidor por seus atos, caso detecte qualquer infração e deixe de efetuar o lançamento correspondente àquele crédito tributário. Inclusive, vê-se que é aplicada a penalidade estritamente nos limites legais, afastando por completo a questão de que a multa aplicada não seria razoável ou desproporcional. Assim, resta configurada a infração e, nesses termos, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para manter a decisão singular. É como voto, senhor. Como voto do conselheiro Nilson. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Nilson. Como voto do conselheiro José Eduardo? Acompanho o voto do relator. Muito obrigado, conselheiro José Eduardo. Como voto do conselheiro Marcos Nazareno? Acompanho o voto. Muito obrigado, conselheiro Marcos. E, nesses termos, declaro por unanimidade o resultado do recurso voluntário 20.351 pelo conhecimento e improvimento do presente recurso. Senhor, eu entendo que foi um êxito essa nova etapa de modernização do tribunal. Parece que a presidente não vai conseguir tirar tempo para finalizar a sessão, então já vamos finalizar a nossa sessão inaugural de participação ao vivo no YouTube, né? A análise dos protestos aqui, de maneira presencial, virtual, mista, também acompanhando ao vivo no YouTube. Eu agradeço a presença de todos, conselheiro Wilson, conselheiro José Eduardo, conselheiro Marcos Nazareno, conselheira Fátima, anteriormente, conselheira Regina, que está nos acompanhando, nosso secretário de Câmara, Márcio, primeiro, o doutor Galhardo, que participou. Tivemos também hoje a presença do secretário de Fazenda, fazendo a abertura da sessão, do doutor René, e a doutora Meg, presidente do TARF. É uma satisfação participar desse